Boa noite, igreja. Tudo bem? Agora, de forma definitiva, estamos no inverno, né? Abra sua Bíblia em Mateus 21. Antes de propriamente entrar na palavra, baseado naquilo que a Rosa nos alertou como igreja, porque hoje eu vou falar sobre as marcas de uma igreja saudável, e uma das marcas de uma igreja saudável é o amor pelas crianças. O amor de pregar o evangelho às nossas crianças. E reforçando o que a Rosa disse, Mateus 21, do versículo 12 em diante, diz o seguinte: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. Ele lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Versículo 14, os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Eles perguntaram: não estáis ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, suscitaste louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Meus irmãos, vamos ter um momento agora de intercessão por nossas crianças e pelas crianças do Brasil e no mundo. O evangelho precisa ser pregado para essas crianças. E como PIB, amamos as nossas crianças e amamos as crianças aqui do nosso bairro, desse estado, dessa nação e do mundo. E Deus tem levantado esse ministério, pregando a palavra, de acordo com a Bíblia. Cada professor, cada educador, tem sido uma bênção para a vida das nossas crianças. E testemunho pessoal, quando eu vim para a PIB, quando comecei a frequentar a PIB, um dos motivos que me levou a frequentar a igreja, a participar aqui da PIB, foi o cuidado com as crianças. Então vamos nos colocar de pé, eu sei que é um exercício que a gente está fazendo, mas vamos interceder agora, clamar pela vida das nossas crianças, e ficou muito evidente isso durante essa semana, com o caso desse aborto, que aconteceu pertinho aqui de nós, e foi repercussão nacional. Esse mundo que jaz o maligno expõe as nossas crianças a barbáries. Na escola, programa de TV, expõe as nossas crianças a todo tipo de maldade. E nós, como igreja, como discípulos de Jesus, temos que pregar a tempo e fora de tempo, nos posicionar como discípulo de Jesus, como igreja. Amém? Então vamos interceder e vamos clamar pela vida das nossas crianças. Eu vou pedir para a irmã Marinês está orando, está intercedendo e clamando. Amém? Esse
Em nome de Jesus, Pai. Olhos para o monte, ó Deus, onde nós clamamos pelo teu socorro, Pai, presente, Senhor, nesses momentos, ó Deus, de angústia, ó Pai, de tribulação, que nós, como a igreja do Senhor, ó Deus, estamos assistindo, ó Deus, estamos percebendo, ó Pai, tua palavra se cumprindo, ó Deus, estamos percebendo também, ó Deus, o império, Senhor, de Satanás, Senhor, sobre a vida, Senhor, de nossas crianças. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui, ó em nome Deus, de como Jesus, igreja, Pai. Senhor, colocar diante de Ti, Senhor, toda essa nação. Colocamos diante de Ti, Senhor, toda a casa chamada casa de oração. Deus, que haja, ó Deus, um avivamento, Senhor, de louvor e glórias ao Teu nome, Senhor, de interceder, Senhor, por essas crianças, pelo futuro dessa nação, Em pelo nome de futuro Jesus, da Pai. igreja do Senhor. Senhor, o que nós apresentaremos ao Senhor, Pai, das obras de nossas mãos, ó Pai, o qual levamos o Teu nome, falamos do Teu nome, ó Deus, e precisamos, ó Deus, estar, ó Deus, preparados, Senhor. Preparados, ó Deus, para esse momento, Pai, que a nos aflige, ó Deus, mas que nós precisamos avançar como Tua igreja. Esse não é um momento para a igreja recuar, Pai. É um momento para a igreja, ó Deus, se levantar Em nome com de Jesus. todas as armas espirituais, ó Deus, e colocar diante de Ti tudo que tem chegado aos nossos ouvidos, o que os nossos olhos têm visto, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, as nossas crianças que são guardadas pelo Senhor, que já foram consagradas ao Senhor, ó Pai, livra, Senhor, dessa rocha de maldade, Senhor, que está, ó Deus, o tempo todo pleiteando o coração das nossas crianças. Ó Pai, em nome de Jesus, também te peço, ó Deus, por esses chamados filhos Teus, pais e mães, ó Deus, que sejam comprometidos com o Senhor. Pai, irmão, o Senhor nos deu os filhos como herança, herança do Senhor, porque é bom, porque é perfeito, porque é louvável, porque é agradável, Senhor. O Senhor nos deu. Ajuda-nos, ó Pai, como Pai, Senhor, cuidar, zelar por aquilo que o Senhor nos deu, Senhor, por herança eterna. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a sairmos, ó Deus, da nossa zona de conforto, Senhor. Como foi nessa manhã, ó Deus, não houve conformidade de ficar só com os 5 da fileira. Glória a Deus, Pai. Não precisava, ó Deus, ter ido para a rua, ó Pai, chamar, mas é tempo de ir chamar, é tempo de ir atrás, é tempo, Senhor, de se expor sim, de se dispor sim, ó Deus, e nós vemos hoje aquelas crianças entrando, ó Deus, na sua casa, Senhor. Ó Deus, como foi bom, maravilhoso, Deus, ver aquele movimento pelo pão, mas o primeiro pão já estava sendo oferecido a elas, que era o Jesus. É verdade, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Toma, Deus, em tuas mãos a vida da irmã Rosa, Senhor, para a liderança desse ministério infantil. Que ela continue olhando, Senhor, a margem da nossa sociedade. Precisamos, ó Pai, fazer isso, Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a entender. Muda, Deus, a nossa visão de reino, Senhor. Para que possamos, ó Deus, estarmos, Senhor, preparados, Deus. Porque a Tua palavra, ela é clara, ela é verdadeira e ela vai se cumprir. Os dias vão ficar piores. E vão ficar piores para a glória do Senhor, para que todo joelho se dobre diante do Senhor. Os dias serão de muitas dores, ó Pai, e a Tua igreja vai viver dias de dores e sofrimento, ó Pai. Mas, Pai, em nome de Jesus, possamos olhar para o Senhor. E no Senhor, Deus, temos a certeza de que todas as coisas, ó Deus, vão cooperar para o nosso bem final, que é junto ao Senhor. Então, que se cumpra, Deus, o seu tempo. Ajuda-nos, ó Deus. Mexe com a nossa estrutura, ó Pai.
Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Pode se assentar. Abra no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42 ao 47. Uma palavra muito conhecida dos irmãos, muitas vezes já pregada. Porém, como eu estava na EBD de manhã, estávamos conversando que hoje a gente vive a crise do óbvio, da obviedade. A gente sabe que tem que orar, sabemos que temos que ler a palavra, sabemos que temos que andar em santidade, sabemos, mas vivemos essa crise. E eu creio que devemos sempre, como igreja, como discípulos de Jesus, retornar para temas basilares da nossa fé, algo que traz substância para a nossa fé, para uma vida devocional, sempre está falando a respeito de oração, sempre está falando a respeito da palavra de Deus, de ler a palavra e sempre reforçando isso. E o texto de hoje é um texto muito conhecido dos irmãos, que está em Atos, e esse livro escrito por Lucas, um livro histórico do Novo Testamento, e que é chamado de Atos dos Apóstolos, eu não sei porquê, mas aqui deveria ser Atos do Espírito Santo, né? Que Jesus no capítulo 1 ele dá a promessa da descida do Espírito Santo e chama aqueles discípulos para ser testemunha dele até os confins da terra, onde o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes, naqueles discípulos, e a igreja é cheia do Espírito Santo. E quando acontece isso, Pedro, o falastrão, o nervoso, aquele que negou a Jesus, ele levanta-se e começa a pregar para aquela multidão a respeito de Jesus. E foi uma pregação tão impactante que aquelas pessoas de todos os lugares simplesmente perguntaram: então, diante dessas coisas, o que a gente faz? O que temos que fazer? E Pedro fala: então, arrependam-se. E naquele dia houve um acréscimo de 3.000 almas, pessoas, na igreja. E no versículo 42 e diante, do capítulo 2, mostra como aquela igreja vivia, do que aquela igreja compartilhava, como que aquela igreja se relacionava. E dentro desse texto, vamos falar de algumas marcas de uma igreja saudável, de uma igreja que ama Jesus, de uma igreja que ela é relevante na sociedade onde que ela está, no bairro onde que ela está, no tempo onde que ela está. E a palavra nos mostra essas marcas. E diz o seguinte o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos.
Senhor, estamos diante da Tua palavra, Pai. Obrigado porque a palavra é do Senhor. Não é pela pessoa que está aqui na frente, mas é pela ação do Teu Santo Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Teu Santo Espírito que nos leva, nos guia toda a verdade, que é o nosso Consolador, Pai. E que diante da Tua palavra possamos sair daqui de modo diferente de como entramos, Senhor. Impactados pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito. É no nome de Jesus a quem eu oro. Amém e amém, meus irmãos. Então, diante desse texto, temos algumas marcas de uma igreja saudável, que a Bíblia nos mostra e, consequentemente, para nós hoje. E que nos faz seguir num objetivo, no alvo, que é o quê? Glorificar a Deus, que é pregar o Evangelho, que é ser um discípulo para a glória de Deus, uma igreja para a glória de Deus, porque a igreja é a comunidade de discípulos. A igreja não é o templo feito de cimento, de tijolo, não. Pedro vai falar que somos pedras vivas e Cristo é a pedra fundamental, basilar da igreja. Então a igreja é eu e você. E esse texto nos apresenta algumas marcas. E a primeira marca que esse texto nos apresenta está no versículo 42, que é a marca do quê? Da perseverança. Olhe lá comigo no versículo 42. E perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A marca daquela igreja era uma marca de perseverança. E toda vez quando a gente olha a perseverança no Novo Testamento, mesmo diante de pressão, mesmo diante de angústia, mesmo diante de dificuldade, vamos avançar. Nada para a igreja. A igreja ela precisa carregar essa marca que é de perseverança. Mas perseverança em quê, Guilherme? Perseverança na doutrina dos apóstolos, no ensinamento, no conhecimento das Escrituras. Hoje na IBD aprendemos sobre a educação religiosa, a importância da igreja na educação, a partir das Escrituras, da Palavra de Deus. E a igreja, ela precisa perseverar no conhecimento das Escrituras sagradas. No conhecimento das Escrituras. Por isso, como igreja, prezamos o conhecimento das Escrituras. Por isso que temos EBD, Escola Bíblica Dominical, os clubes bíblicos, o culto no lar. Por quê? Para conhecermos e nos aprofundarmos nas Escrituras. Porque hoje, meus irmãos, é falado muita coisa, é pregado muita coisa. Mas Gálatas vai falar, o apóstolo Paulo vai falar lá em Gálatas, olha, mesmo que apareça um anjo fazendo milagres, prodígios, e estiver fora da palavra, não estiver nas Escrituras, considera isso como anátema. A igreja ela precisa perseverar no conhecimento das Escrituras. Foi João Calvino que falou que se Deus quiser abençoar uma igreja, Ele dá um pastor que prega a palavra. Agora, se Deus não quiser abençoar uma igreja, Ele vai dar para essa igreja um pastor criativo. Criativo. E meus irmãos, o que mais vemos hoje é criatividade e não a verdade da palavra. Hoje uma teologia coach voltada para o homem, voltada para si, para o seu bem-estar. Uma teologia que, graças a Deus, isso vem se apagando, mas ainda existe, da prosperidade, que vem para Jesus e está tudo certo, você vai ser abençoado, você vai ser rico, Deus vai te dar isso, vai te dar bens, vai te dar...
Hoje é pregado de tudo. Mas aquela igreja eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no conhecimento de Jesus, naquilo que os apóstolos pregavam a respeito de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição. E como igreja e como PIB devemos carregar essa marca de perseverança no conhecimento das Escrituras Sagradas. Na nossa declaração doutrinária, qual é o primeiro item que tem lá? Os irmãos que estão acompanhando na EBD, qual é o primeiro artigo? Meus irmãos, as Escrituras Sagradas. Porque a partir dela nos movemos. A partir dela conhecemos a respeito de Deus, a respeito de Jesus, do Espírito Santo, da Trindade e as demais doutrinas. Primeira Pedro, no capítulo 1, aquela igreja sofrendo, passando perseguição. E a partir do no verso 4 em diante, Pedro vai falar de coisas espirituais, a partir das Sagradas Escrituras, vai falar de doutrina, de conhecimento da palavra, que isso traz substância para a nossa fé. Traz substância para a nossa fé. É a palavra que nos mantém no tempo mau. Nesse tempo louco, onde fala-se de um monte de coisa e que não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. Devemos, como PIB, meus irmãos, e como os discípulos de Jesus, perseverar no conhecimento das Escrituras Sagradas. Que possamos ser uma comunidade de discípulos, uma igreja de discípulos de Jesus, que conhecem as Escrituras Sagradas. E, consequentemente, na sua casa, seus filhos, a sua família, vai se pautar na palavra. Porque, meus irmãos, o conhecimento, o conceito é muito lindo, né? A inerrante palavra de Deus, a nossa regra de fé e de prática. Mas será que isso é uma realidade na nossa vida, na minha vida como discípulo de Jesus? Será que quando eu vou tomar uma decisão, eu olho para a palavra, eu vou para a oração, eu oro para a palavra e vou tomar essa decisão de acordo com a palavra ou de acordo com o meu sentimento, daquilo que eu acho, de acordo com o diploma que eu tenho na faculdade? Então, eles perseveravam, meus irmãos, na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam também na comunhão e no partir de pão. Eles mantinham relacionamentos genuínos. Não era só uma comunhão de estar junto, mas é uma comunhão para além de estar junto. De estar reunido como igreja. Se doando como igreja. Fazendo de tudo, meus irmãos, para estar aqui no domingo de manhã, na escola bíblica dominical, em comunhão, no dia que dedicamos ao Senhor. Eles tinham relacionamentos genuínos, eles cuidavam um dos outros todos os dias. Eles praticavam, meu irmão, o que Salmos 133 diz. Os irmãos, ó quão bom e quão suave é que os irmãos eles vivam em comunhão. E essa comunhão não é só comunhão não é só comunhão para comer, para estar, não, mas é para além disso. É na luta, é na angústia, estamos juntos. É verdadeiramente amar um ao outro.
Eles perseveravam nessa comunhão, meus irmãos. Eles também perseveravam em quê? Na oração. Eu falei hoje de manhã, antes de tudo, oração. Antes de tudo, oração. Em Lucas 22, ali relata a história de Jesus, antes de ir para a crucificação, naquele momento de agonia. A palavra fala ali. O que a palavra diz? O que era de costume de Jesus. Como de costume, Jesus foi ao monte. No momento de angústia. E os discípulos, o que os discípulos fizeram? Dormiam. Como de costume, né? Dormiram. Olha, vocês precisam orar para não cair em tentação, Jesus fala. E aqueles irmãos dessa igreja, eles perseveravam na oração, nas orações. Eles estavam juntos em oração. Antes de tudo, oração. E precisamos, como igreja, perseverar na oração. Orar a tempo e fora de tempo, pregar a tempo e fora de tempo, orar. Antes de tudo, orar. Só que o conceito é bonito. É muito fácil eu, Guilherme, falar sobre oração e não praticar oração. Mas aqueles irmãos falavam a respeito de oração e de perseverança na oração. Temos a sala de oração. Temos a semana de oração. E como igreja devemos perseverar na oração, que é o que nos mantém. A oração e a leitura da palavra levada a sério é a espinha dorsal do discípulo. O discípulo não pode viver sem oração e sem a leitura da palavra. Não pode de forma nenhuma. Não tem como subsistir. Não tem como viver. O famoso teólogo falou que antes de você se jogar nos afazeres diários, se jogue na presença do Senhor, em oração, em comunhão com Deus através da sua palavra. Que possamos perseverar na oração, nas orações. Que sejamos uma igreja que ore e que entende como discípulo de Jesus sobre o dever de orar em todo e qualquer momento sem esmorecer. É na oração que vencemos as nossas maiores batalhas, meus irmãos. É na oração. E que possamos ser essa igreja que tem essa marca da perseverança na oração. Perseverança no conhecimento da palavra, na comunhão e na oração. E tem uma segunda marca de uma igreja saudável, que está no versículo 43, que diz o seguinte: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E o temor ali, meus irmãos, essa marca que aquela igreja carregava, e que nos ensina, não é um temor de medo, medo dos apóstolos, medo de Jesus, não é esse medo. Não é esse temor. Mas aquele temor era um estado de vida reverente. Todas as ações daquela igreja, todos os aspectos da vida de um discípulo daquela igreja, era de reverenciar a Deus, de adorar a Deus. Era uma igreja que, para além de se colocar de joelho para orar,
o caráter daquela igreja era dobrado diante de Deus. Era uma igreja que entendia o quê? Que o temor do Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria. Provérbios 9:10. É um estado de vida reverente ao Senhor. Então o olhar, o escutar e o falar eram santos. Porque o Deus que chamou aquela igreja é santo. Uma igreja que tinha reverência. Então essa segunda marca era a marca do temor a Deus. E que possamos, meus irmãos, carregar essa marca na nossa vida, na nossa igreja, de temer ao Senhor. De andar com o nosso estado de vida reverente ao Senhor, lá no nosso trabalho, na nossa casa. Fazer as coisas com temor, com zelo ao Senhor. Porque o Senhor tudo vê. Ele sonda, nos conhece, esquadrinha os nossos corações. E que possamos carregar como PIB, como discípulos de Jesus, essa marca do temor ao Senhor. Desse caminhar de vida reverente ao Senhor, com reverência, com amor ao Senhor, com zelo para com as coisas de Deus. Amém? Versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum, meus irmãos. Aquela igreja tinha tudo em comum. Nas suas dificuldades, nas suas crises, eles se ajudavam. Eles tinham um mesmo objetivo, um mesmo propósito, uma mesma missão e uma mesma visão. Tinham tudo em comum. No versículo 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles não eram apegados, eles tinham tudo em comum. Lembra que falamos a respeito da mordomia na escola bíblica dominical? Eles entendiam o que era mordomia. Eles entendiam que Deus, que é o dono da vida, Deus que te deu saúde, trabalho, uma casa, um carro, aqueles irmãos entendiam que tudo que eles tinham pertenciam ao Senhor. Porque eles tinham tudo em comum, meus irmãos. Eles sabiam que o que era deles, não era deles, era do Senhor. E assim é na nossa vida também, meus irmãos, como igreja. O que temos hoje não é nosso. Pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Tudo na nossa vida. A sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, a sua casa, o seu trabalho. Tudo pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. E aquela igreja tinha essa marca, que eles tinham tudo em comum. E, meus irmãos, que possamos carregar essa marca, de ter tudo em comum. De um ajudar o outro na sua dificuldade, na sua crise, no processo de amadurecimento. Hoje foi falado na escola bíblica dominical a respeito de como é importante a igreja nesse processo de maturidade na nossa vida e demos um enfoque mais na questão dos nossos filhos. Porque falamos também sobre a família, o que pensamos a respeito, o que cremos a respeito de família.
E a família foi a primeira instituição criada por Deus. E qual foi a segunda? A igreja. A igreja. A importância da igreja para as famílias. E a importância da família para a igreja. E falamos a respeito de como que estarmos juntos em comunhão, em unidade, no mesmo propósito, em perseverança, isso ajuda a mudar o nosso caráter. O caráter dos nossos filhos. Não sei se foi a Fernanda ou foi a Gabi que falou, né, Gabi, a respeito de que temos referencial de pais sim na igreja, mesmo que o teu pai não for um referencial, temos referenciais de pais na igreja. Referenciais do que é ser uma boa mãe, ser um bom pai, ser um bom filho. Temos esse referencial sim, mesmo que lá na sua casa, na sua vida, nessa sua jornada de vida, você não teve um bom referencial de mãe, de pai. Na igreja você tem. Eu até dei o exemplo do Biel, porque eu sempre levo o Biel na reunião de homens. Ele está lá comendo churrasco, conversando com os homens. Por quê? Porque eu sei lá que ele vai ter referencial também de homem. Para além de casa, do que eu ensino, lá ele também vai ter. Ele vai olhar para o Djalma, como o Djalma trata a sua esposa, a sua família, como trata, como conversa com o Paulo, com o Robson. E ele está observando isso, ele está vendo, olha como é que eu devo conversar com as pessoas. Olha a importância da igreja, meus irmãos. E eles tinham tudo em comum. No versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Meus irmãos, a outra marca dessa igreja, que aquela igreja ela se reunia de casa em casa e no templo. Aquela igreja amava se reunir como igreja. Estar junto, em comunhão, adorando, cultuando ao Senhor. O discípulo, ele ama a igreja local, ele ama a igreja de Cristo. Ele ama congregar. Ele ama estar junto. E eles tinham um diferencial que de casa em casa, eles compartilhavam do Evangelho, eles pregavam o Evangelho, eles partiam o pão. E que devemos carregar essa marca, meus irmãos, também de nos reunir, de casa em casa, de nos reunir, de amar a igreja local, de estar reunidos como igreja, cultuando ao Senhor. Independentemente de quem está pregando aqui ou de quem vai vir aqui, independentemente da nossa estrutura, porque a estrutura não nos move, o que nos move é o Espírito Santo de Deus. Porque aqui fala que eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O Evangelho é simples. Não é uma estrutura bem sofisticada. Não é um equipamento técnico bem top. Não é isso. Se tivermos condições disso, meu irmão, sim, amém. Vamos fazer o maior esforço para isso, mas o que vale é a humildade, a singeleza, a simplicidade do Evangelho, a simplicidade de sentar e tomar um café e compartilhar da vida.
é de nos reunir como igreja em torno da palavra, em torno de Cristo, cultuar ao Senhor na simplicidade. O Evangelho, ele é simples, meus irmãos. A gente é que complica. É simples. E o que me chamou a atenção nesse texto, do versículo 46, que perseveravam unânimes. E no significado original, unânimes ali é como se fosse um acorde. É como se fosse um acorde, uma nota musical sendo tocada. Sendo tocada. Porque o acorde musical são várias notas sendo tocadas ao mesmo tempo, que dá um determinado som. É como uma orquestra, meus irmãos. Vários instrumentos, e sax, e é isso, e é aquilo, mas quando o maestro ele conduz aquela orquestra, meus irmãos, é maravilhoso. E todos aqueles instrumentos se tornam um som só. E é assim a igreja, tendo o Espírito Santo como maestro. É uma igreja que cada um tem o seu dom, o seu talento, mas é no mesmo objetivo, no mesmo propósito, numa mesma visão e numa mesma missão. Cada discípulo de Jesus, com o seu dom, com o seu talento, e essa igreja vai crescendo. E a quinta e última marca dessa igreja, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, está no versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, essa beleza da maestria do Espírito Santo conduzindo essa igreja, e da forma que aquela igreja é unida, amando um ao outro, perseverando na oração, na comunhão, no partir do pão, perseverando no conhecimento da palavra. A quinta marca é que aquela igreja caiu na simpatia, na graça de todo aquele povo. Meus irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão contra a igreja, meus irmãos. Aquela igreja caiu na simpatia, na graça daquele povo, porque era uma igreja que tinha um objetivo, que tinha um foco, que tinha uma missão e uma visão, e eles estavam todos juntos naquilo. E que possamos ser uma igreja que caia na graça dos que estão ao nosso lado, nessa rua, nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, nessa nação. Por conta de que eles olham para a gente, para nós como igreja, e ver o amor para com os outros. Assim como Jesus falou, olha, vocês vão ser conhecidos pelo amor que vocês têm um pelos outros. E que possamos ser essa igreja, e como PIB, venhamos a cair na graça do povo. Por quê? Porque perseveramos no conhecimento das Escrituras, na comunhão, no partir do pão, na oração, meus irmãos. Uma igreja que tem tudo em comum, todos tinham tudo em comum. E diante disso, o Senhor
e acrescentando dia após dia. E de manhã falamos a respeito da ordem social, do que cremos a respeito dessa ordem social. E que a igreja ela deve se preocupar com a sociedade, sim, ao seu redor, do que está acontecendo. A igreja não pode ser indiferente. A igreja ela precisa ser relevante, ela precisa se posicionar em todas as esferas da sociedade, seja na economia, na política, na arte, cultura. A igreja ela precisa ser relevante, ela precisa se posicionar, ela precisa cair na graça de todo o povo. Não há no Brasil, meus irmãos, e eu posso dizer no mundo, quem faça mais obras do que a igreja, no que se diz respeito a ajudar a sociedade, sendo com um centro de recuperação, sendo com o trabalho do cuidado das crianças, dos órfãos e da viúva. É a igreja que está lá. Na educação, grandes faculdades espalhadas pelo mundo, foi protestantes que fundaram. Então a igreja precisa cair na graça do povo. Esse mundo que jaz o maligno precisa olhar para a igreja e dizer, olha lá, é a nossa referência, é o que devemos seguir. O Estado precisa olhar para a igreja e dizer, devemos seguir o que a igreja faz. Por isso, meus irmãos, que um dos nossos princípios é a separação entre Estado e igreja. Entende, meus irmãos, a nossa missão? A nossa missão como discípulos de Jesus é de pregar o Evangelho a todas essas esferas, a fim de que eles olhem para a igreja e tenham a igreja como referência. Porque o próprio Jesus falou, olha, vocês são os sal da terra e luz do mundo. Não se põe uma luz embaixo da mesa, porque não vai iluminar. Você precisa botar a luz aonde? No teto. Em cima para quê? Para iluminar. E vocês precisam brilhar para que os homens vejam as boas obras do Senhor em nossa vida e glorifiquem ao Pai. Não é para você se achar não, meus irmãos. Agora eu sou a luz, eu sou o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não é isso não. Não é isso. Mas é de saber que a luz de Cristo brilha através da sua vida. Da sua vida. E por incrível que pareça, meus irmãos, o método de Deus é homens e mulheres piedosos, que buscam ao Senhor, que desejam ao Senhor, que amam o que o Senhor ama, que desejam o que o Senhor deseja. E que possamos carregar essas marcas, meus irmãos, como igreja estabelecida aqui no Jardim Eldorado, como PIB, que possamos carregar essa marca. Como discípulos de Jesus, precisamos carregar essas marcas e viver o que aquela igreja experimentou sobre o poder do Espírito Santo. Precisamos ser uma igreja dependentes do Senhor, dependentes da ação do Espírito Santo e conscientes de que sem Jesus, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Só retornando, no versículo 43, olha o que aqueles irmãos experimentavam. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E como PIB, tendo essas marcas, possamos experimentar isso que aqueles discípulos experimentaram.
de ver famílias restauradas pelo poder do Espírito Santo. E Jesus usando você, Deus usando você para pregar para aquela família. De ver relacionamentos restaurados. De ver casamentos à beira do divórcio sendo restaurados. De ver filhos desviados voltando para os caminhos do Senhor. De experimentar esses sinais e esses prodígios da ação do Espírito Santo através da igreja. De cura, de libertação. E que possamos, como igreja, experimentar isso. Experimentar esses sinais e esses prodígios do que era feito por intermédio dos apóstolos, do que é feito por intermédio na nossa vida, meus irmãos. A gente é discípulo de Jesus. É discípulo de Jesus. Somos discípulos de Jesus, meus irmãos. Deus quer usar a sua vida com um dom e com um talento que Ele te capacitou para a edificação do corpo. Para que o Evangelho seja pregado. E que venhamos experimentar esse acréscimo de Deus dia após dia, porque a nossa igreja tem caído na simpatia do povo. Para louvor e glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Possamos nos levantar. Antes de tudo, oração. E vamos orar por aquilo que o Espírito Santo, através da sua palavra, nos mostrou hoje. E que, como igreja, possamos desejar, ansiar por essas marcas. Como discípulos de Jesus, possamos ansiar e desejar essas marcas de uma igreja saudável. Vamos orar? Amém. Senhor, nos colocamos diante de Ti, Pai. Nos colocamos diante do Teu poderoso poder, o Senhor que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos fortalecido, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor Deus. Tenha misericórdia, Senhor Deus, da Tua igreja reunida aqui, Senhor Deus. E que possamos almejar, Senhor Deus, desejar com ardente coração, Senhor Deus, essas marcas que a Tua palavra, que a Tua igreja no início viveu, Senhor Deus, e que possamos viver essas marcas, a perseverança, Senhor Deus. Eles tinham tudo em comum, Pai. Eles estavam em comunhão, no partir do pão, nas orações, Pai, no conhecimento da Tua palavra. Aquela igreja caiu na graça do povo, Senhor Deus, e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, Senhor Deus, e que possamos experimentar isso como igreja, Senhor Deus. Sendo relevante, Senhor Deus, a essa comunidade, a essa cidade, a esse estado, Senhor Deus, a essa nação e ao mundo, Senhor Deus. Nos ensina, Pai, a pregar o Evangelho, Senhor Deus, a toda criatura, pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai. Que haja, Pai, no nosso coração esse desejo, Senhor Deus, esse anseio, Pai.
Quem sabe, como discípulos do Senhor, estamos longe dessas marcas, Pai. Quem sabe estamos desanimados com o nosso ministério, com a nossa vida com o Senhor, e deixamos de perseverar, Pai. Mas que o Teu Santo Espírito, que nos guia a toda a verdade, que convence o homem, Pai, da justiça, do pecado e do juízo, Senhor Deus, venha atuar agora e venha mexer nas nossas estruturas, a fim de voltar para a Tua visão, Pai, para a Tua missão, Senhor Deus, para aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor Deus, na nossa vida, Pai, através da nossa vida, Senhor Deus. Restaura o senso de propósito, de missão. Restaura o amor pela oração, o amor pela palavra, o amor pela intimidade com o Senhor em oração. Restaura, Senhor Deus, o nosso coração, Pai. Restaura como discípulos do Senhor. É que eu oro, Pai, e te agradeço no nome de Jesus. Amém, meus irmãos.